Vamos orar? Senhor, nós te pedimos agora a tua direção para este momento, para esta aula, para este tempo que teremos juntos, que é um tempo precioso, que é um tempo importante. Então, em nome de Jesus, eu te peço, fala conosco. Amém. Amém. Então, ao pessoal do ITQ, nós estamos aqui no auditório, segundo auditório aqui da primeira igreja, em Belo Horizonte, e essa é a nossa aula inaugural, é a nossa aula magna. Temos aqui alguns irmãos presencialmente também. E eu quero ler 2 Reis, capítulo 6. Vai colocar na tela? 2 Reis, capítulo de número 6. Como alcançar o crescimento é o tema desta aula. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Muito bem, eu vou pedir em alguns momentos para colocar o texto novamente, tá bom? Começando pelos versículos 1 e 2. Ponto 1. Para crescer, eu preciso ter o desejo, o sonho de crescer. E eu preciso perceber a necessidade do crescimento. Esse é o primeiro ponto. O que eles vão dizer? Meu senhor, esse lugar aqui ficou pequeno. Nós temos que aumentar o espaço. O que é isso? Perceber a necessidade do crescimento. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. A igreja é uma organização no papel, né? Juridicamente, mas de fato ela é um organismo vivo. Por isso, todo organismo vivo precisa crescer. Se uma criança não cresce, se ela não se desenvolve, aquilo indica o quê? Existe algum problema. Ela precisa crescer. Então, nós não deveríamos nos conformar com uma igreja que não cresce e com pessoas que fazem parte de uma igreja e essas pessoas não crescem. Tanto o crescimento individual como o crescimento da igreja, crescimento numérico, crescimento em qualidade. Nós precisamos crescer. E esse crescimento da criança, ele tem limite, né? Chega uma hora que ela não cresce mais. Mas o crescimento, do ponto de vista de conhecimento, de ser uma pessoa melhor, do ponto de vista da igreja crescer numericamente, esse crescimento não tem limite. Esse crescimento não tem limite. Enquanto eu viver, eu quero crescer. Só que para crescer, eu preciso perceber a necessidade do crescimento. Coloca de novo aí, versículos 1 e 2. Vamos ver. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão,
onde há muitos troncos e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Olha só, além da necessidade do crescimento, aqueles homens, eles perceberam a necessidade do crescimento, mas também eles tinham um plano para crescer. Toda igreja tem que ter um plano para crescer. Hoje nós estamos no Missão 70. E eu estou maravilhado com o que Deus tem feito. Uma foto melhor que a outra. Na primeira semana já conversões, reconciliações. Está maravilhoso. O que é o Missão 70? É um plano de crescimento. É um plano de expansão do reino. Então a igreja, para crescer, ela tem que ter um plano. Ela tem que ter uma estratégia. Eles percebem a necessidade, olha, o lugar ficou pequeno. E aí? O que vamos fazer? Vamos lá no rio, cortar troncos, madeira, vamos trazer a madeira e com ela a gente vai ampliar o espaço. Então não é só eu querer crescer, mas eu tenho que ter um plano de crescimento. Eu quero crescer na fé. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu tenho que ter um plano. Aliás, o ITQ é um ótimo plano para isso. Eu, quando entrei no ITQ, eu não entrei para ser pastor. Eu entrei no ITQ porque eu queria conhecer mais a Bíblia. Eu achava corretamente, que indo para o ITQ, eu ia crescer nesse conhecimento. Foi no meio do caminho, e eu não esqueço desse dia, porque tem muita gente que pensa que para ser chamado de Deus, eu tenho que estar lá no meu quarto, orando, e aí de repente a janela abre, entra um vento impetuoso, sacode tudo, vem um terremoto, e vem Deus falando com a voz de trovão. Aí é chamado. Mas não, irmãos, chamado, ele acontece, pode ser desse jeito? Pode, mas geralmente é de forma simples. Sabe como é que foi o meu chamado? Estava na aula de homilética, no ITQ. O professor deu a aula, e no final da aula, ele disse assim, olha, se você tem liberdade, proximidade com o seu pastor, peça para ele, para você começar a praticar lá na igreja local um pouco daquilo que você está aprendendo aqui. Naquela hora, aquela palavra bateu como uma flecha no meu coração, e no mesmo dia, à noite, eu estava lá em casa, meu pai tinha o hábito de assistir o Jornal Nacional todo dia que ele estava em casa à noite. E não podia falar na hora, para não atrapalhar. Mas eu fui lá, sentei no sofá. Eu lembro que ele estava no sofá assim, eu no sofá aqui. Quando deu intervalo, eu falei bem assim, contei a história. Falei, pai, eu posso, era uma terça-feira, eu posso ajudar lá na igreja para eu colocar em prática o que eu estou aprendendo? Aí ele escutou, ficou calado, voltou o bloco do Jornal Nacional. Aí ele assistiu o bloco todo, eu ali calado. Quando deu o próximo intervalo, aí ele olhou para mim e falou assim, é sério o que você está falando? É sério. Espera aí, pegou o celular, aliás, não sei se era celular, pegou o telefone, ligou para a pastora que era responsável pela quarta-feira e falou assim, ô fulano, é o seguinte, o Leandro amanhã vai estar aí ajudando nos 3 horários. Vai estar aí ajudando nos 3 horários. Tá bom? Agora é o seguinte, não põe ele para fazer muita coisa não, porque ele não sabe nada. Que coisa motivadora, né, irmãos? Resultado, no dia seguinte eu estava lá, fiquei os 3 horários e a partir dali nunca mais eu me afastei do altar para a glória de Deus.
Amém? Então, por que eu estou contando essa história? Porque nós estamos falando de crescimento. Crescimento. Você tem que perceber a necessidade de ter uma estratégia. E nessa estratégia que eu usei para crescer, Deus acaba me chamando no meio do caminho. Porque Ele também tem as suas estratégias. Ele também tem os seus planos. Não é? Segundo ponto. Para crescer, eu preciso me movimentar. Olha o versículo 2. Versículo 2. Vamos. O que é isso? Movimento. Construir. O que é isso? Movimento. Podem ir. O que é isso? Movimento. Para crescer, eu tenho que me movimentar. Uma igreja, para crescer, ela tem que se movimentar. E aí, mais uma vez, eu vou tocar no Missão 70. O que é o Missão 70? Além de uma estratégia, é movimento. Os irmãos entrando nas casas, pregando, orando, ungindo. É um movimento espiritual. Para crescer tem que ter movimento, irmãos. Se eu ficar parado, sabe, as pessoas pensam que quem está parado está estagnado. Quem está parado está regredindo. Quem está parado não está estagnado, está regredindo. Porque quanto menos eu leio a palavra, menos eu sei da palavra, e até aquilo que eu sei eu começo a esquecer. Então quem está parado não está estagnado. Quem está parado está regredindo. Terceiro ponto. Para crescer, você precisa de pessoas junto com você, porque ninguém cresce sozinho. Vamos! Não é vou, é vamos. Era um grupo. Nós estamos crescendo, a Quadrangular em Minas Gerais está crescendo, porque nós trabalhamos em grupo. Tocando mais uma vez no Missão 70. Ninguém vai sozinho. Ou é dupla, ou é trio. Toda vez que Jesus envia alguém, ele não envia sozinho. E eles aprenderam esse princípio. Né? Paulo e Barnabé, Paulo e Silas. Eles sempre estavam um na companhia do outro. Porque ninguém cresce sozinho. Na verdade, o ser humano não foi projetado para estar só. Lembra lá da criação? Deus vai criando, é bom. É bom. É bom. Criou o homem, é muito bom. Até ali tudo era bom. Mas aí ele olha para o homem e diz assim, tem uma coisa que não é boa. Não é bom. É a primeira coisa que não é boa ali. Aliás, a única coisa que não era boa ali, né, no paraíso. Não é bom que o homem esteja só. Então, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Tudo que eu conquistei na vida, no ministério, é porque eu sempre tive pessoas junto comigo, sempre uma equipe junto comigo, sempre um grupo de pessoas me dando suporte, me apoiando, e é por isso que a gente cresce. Então, você quer crescer? Esteja junto. Não se isole. Diz a Bíblia, o homem que se isola busca o seu próprio interesse. Ou seja, quem se isola é egoísta. Quem se isola está com algum problema, porque não é bom o homem ficar só. Inclusive, um dos sinais da rebeldia é quando a pessoa começa a se isolar. Ela vai se afastando. Então, terceiro, ninguém cresce sozinho. Quarto ponto. Para crescer, eu preciso estar debaixo de cobertura espiritual. Vamos colocar o versículo 3. Olha só. O Eliseu disse, vocês podem ir. Vocês podem ir. E eles poderiam ter ido.
Mas alguém diz, venha conosco, eu irei. Irmãos, aquele episódio do machado, se Eliseu não estivesse ali, eu creio que se Eliseu não estivesse ali, eles não teriam recuperado aquele machado. Aquele milagre não teria acontecido. Olha a importância, não é só ir, mas é ir debaixo de cobertura espiritual. Toda vez que eu saio debaixo dessa cobertura, a minha vida está exposta ao inimigo. Eu fico vulnerável. Enquanto eu estou debaixo de cobertura espiritual, eu estou protegido. Eu estou guardado pela mão de Deus. A minha vida está caminhando na obediência. Mas quando eu saio desta cobertura, eu estou vulnerável, exposto, e sou um candidatíssimo a virar presa na mão do inimigo. Esteja debaixo de cobertura espiritual. Não faça as coisas da sua cabeça. Veja, eles tinham a ideia, eles tinham a estratégia, mas eles foram consultar quem primeiro? Eliseu. Então você pode ter uma boa ideia, você pode ter um plano maravilhoso, consulte a sua cobertura. Peça a bênção. Peça a bênção. Hoje em dia, muitos estão perdendo isso. Eu me lembro que era muito comum, hoje já é raro, mas era muito comum a pessoa ia viajar com a família, ela ia no pastor, pastor, o senhor me abençoa, o senhor pode orar por mim? Hoje em dia, nem avisar que vai viajar, as pessoas avisam. Né? Você fica sabendo que você vê a foto dela lá no Instagram, fulano está na praia. Né? Estar debaixo de cobertura espiritual é bom, irmãos. Traz crescimento. Ponto 5, para crescer eu preciso trabalhar. Olha só o versículo 3 ainda dizendo o que aqueles homens fizeram. Um pouquinho para frente, 4. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quem conhece, ou talvez seja você, aquela pessoa que ela é boa de mas para fazer ela é ruim. É o famoso quem não te conhece que te compre. Né? Que a pessoa é boa de lábia, ela é boa de conversa, ela é até boa de ideias, mas na hora de pôr a mão na massa, ela não põe. Na hora de trabalhar, ela começa bem, logo para e termina mal. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente muito mais talentosa do que eu, que não vai chegar onde eu cheguei, por quê? Percebendo a minha falta de talento em muita coisa, eu tive que compensar isso com muito trabalho e firmeza e constância. Agora, aquele que é muito talentoso, geralmente, não é regra geral, mas geralmente ele se escora nesse talento e não sai do lugar. Então, às vezes é melhor você ser menos talentoso, porque você se dedica mais, né? Você trabalha mais, se esforça mais. Então, para crescer, eu preciso trabalhar. Ponto 6. Para crescer, eu preciso entender que acidentes de percurso acontecem. Versículo 5. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio.
Ai, meu senhor gritou, o machado era emprestado. Acidentes de percurso acontecem. E eu tenho que estar preparado para isso. Existem situações que nos pegam de surpresa. Existem situações que a gente não estava prevendo. A gente bolou a estratégia, a gente fez o plano, mas não contávamos que isso ou aquilo iria acontecer. Eu preciso entender que em todo o processo podem ocorrer acidentes de percurso. E entender que eu preciso lidar com eles. Eu não posso deixar que o acidente de percurso, que o inesperado, que aquilo que me pegou de surpresa, me pare. Agora veja, aquele homem, quando ele percebe que o machado tinha caído no rio, qual é a primeira coisa que ele fala? Ai, meu Senhor! Você tem que saber a quem recorrer nos momentos difíceis. Mas tem gente, irmãos, que só procura Deus depois que tudo que ele tentou deu errado. Sendo que Deus tem que ser a primeira opção, o primeiro recurso, o primeiro para quem eu falo. Ai, meu Senhor! Ele estava falando com o homem de Deus, com quem podia ajudá-lo. E o ponto 7, se eu quero crescer, eu preciso buscar maturidade. Irmãos, só de vocês estarem aqui, vocês estarem aí assistindo essa aula, indica que vocês querem crescer e querem amadurecer cada vez mais. Porque amadurecer na presença de Deus não tem limite também. Não, já estou tão maduro que estou quase podre. Não, não existe isso. Sempre eu posso amadurecer mais. Sempre eu posso melhorar mais. Sempre eu posso crescer mais. Nós estamos diante de uma geração de crentes imaturos. E a prova está no comportamento deles. Por exemplo, é claro que o que eu vou falar aqui, os tempos mudaram, a tratativa mudou, não se faz mais isso, né? É uma coisa que, enfim, é lá de trás. Eu via, e vi isso várias vezes, o coral de jovens lá da igreja do Jardim Industrial, cantando, e em alguns momentos meu pai interrompia no meio. No meio. Oh, para. Pode descer todo mundo. Vai lá ensaiar que não ficou bom, não. Não se faz isso hoje, né? Isso é uma coisa lá de trás. Né? Só que ninguém saía da igreja. Eles tomavam isso como um incentivo para melhorar. É uma geração de crentes maduros. Quantas pessoas nós temos aqui só nesse auditório que são da igreja há 50 anos? 40 anos. É uma geração de crentes maduros. Agora, a geração que nós vemos hoje, se o diácono fizer uma cara torta para a pessoa, ela já não volta na igreja nunca mais. Se alguém passou assim, porque, irmãos, é até bom falar isso para vocês e para quem está aí assistindo a aula. Pode acontecer em algum momento de eu passar e não ver você. Eu não tenho olho aqui e nem tenho olho aqui. Mas aí o pastor passou por mim e me cumprimentou. Não fico mais nessa igreja. Uma geração de crentes imaturos, que qualquer coisinha é motivo para mudar de igreja. Deixa eu te falar, nós somos uma família.
Nós não trocamos de família. Você, não, você não vai ser meu pai mais não, agora eu vou arrumar outro pai. Existe isso? A senhora não vai ser minha mãe mais não, agora eu vou arrumar outra mãe. Existe isso? Então nós deveríamos enxergar a igreja assim, com maturidade. Hoje em dia você tem que tomar cuidado, você tem que ter muito tato para você exortar alguém, mesmo que seja no particular, porque as pessoas se ofendem fácil. Quem se ofende fácil é imaturo. O maduro, ele aguenta o tranco. Eu gosto de contar uma história que eu, como muitos pastores, eu tinha um sonho de ser superintendente. Aí eu abri uma congregação, abri uma segunda, e naquela época estavam criando regiões assim com poucas igrejas, para a pessoa ir abrindo. Aí eu cheguei no meu pai, fiquei insistindo, ferrinho de dentista em cima dele, para deixar eu criar, aliás, para ele criar uma região, a minha igreja com as duas congregações. Foi indo até que ele, segunda-feira a gente vê lá no conselho. Nisso chegou para o pastor Mário. No domingo à noite ele me ligou, amanhã tem que falar com você. Ainda bem que foi domingo depois do culto. Um dia eu estava com um pastor, e eu nem sabia o motivo. Alguém do conselho ligou para ele numa sexta-feira à tarde e falou: você está aqui segunda de manhã para conversar com o pastor Mário. Acabou o final de semana dele. Ele entrou em pânico. E não era nada demais. Mas aí o pastor Mário me chamou. Senta aí. Vou falar para você uma coisa. Você não é superintendente, nunca foi, e não sei se um dia você vai ser. Agora, vai lá para a sua igreja trabalhar. Vai lá para a sua igreja trabalhar. Não vou negar que não é gostoso ouvir esse tipo de coisa. Né? Também não vou negar que eu peguei o carro e dei umas 5 voltas na Lagoa da Pampulha para a minha cabeça melhorar. Mas, irmãos, eu aguentei firme. Fiz o que ele falou. Engoli o choro. Porque nós temos que ter maturidade. 15 dias depois, houve uma movimentação de um pastor que foi para lá, outro que veio para cá, e aí tinha uma região muito grande. Ele falou, não, essa região aqui dá para dividir. Ela tem 30 igrejas. Então, fulano vai ficar com 15, e era uma turma na sala, e eu sentado no cantinho lá. E quem a gente coloca de superintendente da outra região? Que vai ter 15 igrejas. Aí alguém disse assim, Leandro. Aí ele virou para mim, você não é superintendente, não? 15 dias depois. Não sou. Porque quem bate esquece, né? Só lembra quem apanha. Aí, então vai ser você. Irmãos, veja o fruto, o resultado de você ter maturidade para passar por alguma situação difícil. Não estou dizendo que eu sou mais maduro, não, mas eu tive maturidade nessa ocasião. Se eu tivesse arrepiado, mas eu fiquei quieto, eu aceitei. E 15 dias depois, ao invés de ser superintendente de 3 igrejas, eu me tornei superintendente de 15 mais uma com a minha, 16. Então a gente tem que, a gente tem que suportar esses momentos com maturidade. Para crescer tem que ter maturidade. Quem não tem maturidade não cresce. E esta é a nossa aula de hoje. Pessoal do ITQ, que Deus abençoe vocês poderosamente. Um ótimo semestre letivo. Que vocês aprendam bastante. Que vocês cresçam bastante. É o meu desejo. Até mais.